Olá, meu nome é Lucas Vieira. Eu sou Camila Mendes. E eu sou o Alberto. E essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre a série WandaVision, a primeira série da Marvel Studios para o Disney+. A sinopse apresentada pela própria plataforma da Disney diz que a série da Marvel Studios combina um estilo das comédias clássicas com o universo cinematográfico da Marvel, para contar a história de Wanda Maximoff e Visão, um casal de super-heróis com a vida perfeita, que começa a suspeitar que nem tudo é o que parece. A série foi dirigida por Matt Shakman e escrita por Jack Schaefer. O elenco da série é formado pela Elizabeth Olsen, que é a intérprete da Wanda Maximoff, e do Paul Bettany, que interpreta a Visão. E completando o elenco temos a Teyonah Parris, que interpreta a personagem Geraldine, ou Monica Rambeau, Randall Park como Jimmy Woo, personagem conhecido pelos filmes do Homem-Formiga, Kat Dennings como Darcy Lewis, também conhecida pelos filmes do Thor, e Catherine Hahn como Agnes. A série teve um lançamento semanal no Disney+, com os 2 primeiros episódios sendo lançados no dia 5 de fevereiro e a partir de então um episódio por semana. Aviso de spoilers. Essa foi a primeira série do universo da Marvel. Foi lançada no Disney+, com o objetivo de apresentar para os fãs essa nova fase que a Marvel está entrando. Os novos personagens e os novos problemas que vão aparecer nesse universo depois do final da última fase, né? E também uma forma de desenvolver personagens que ficavam sempre em segundo plano, né? Que são a Wanda e o Visão, que eles só apareciam como coadjuvantes nos outros filmes, né? Então é uma oportunidade de trazer mais do passado, principalmente dela, e desenvolver um pouco mais os personagens, dar mais camadas pra eles. Na verdade, como já foi dito pelo próprio Kevin Feige, essa série seria o primeiro capítulo de uma trilogia composta pela WandaVision, depois Homem-Aranha No Way Home e Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E pelo que eu imaginava, pelo menos, seria a introdução do multiverso no universo da Marvel, mas não foi o caso. Então talvez isso fique só pro filme do Homem-Aranha ou só pro Doutor Estranho. Mas, como já teve aquela pista lá do Mistério no Homem-Aranha anterior e agora do Mercúrio, então essa semente já está começando a ser plantada. Sim, esse possivelmente vai ser um grande tema nessa próxima fase, né? A série apresenta todos esses elementos que foram citados com um formato muito diferente, que não era o que era esperado pelos fãs, assim. A série tem um formato de sitcom, é aquele formato de série com um público, aquele formato bem tradicional, né? E a série meio que faz referências a várias outras séries na história da televisão americana. Cada episódio tem uma referência diferente, uma inspiração, quase como uma releitura, né, dessas séries antigas. E ela começa, os 2 primeiros episódios são totalmente em preto e branco, né? E porque começa homenageando séries dos anos 50 e dos anos 60. Usa um formato que se chama de multicâmera, né? Que tem várias câmeras para focar em mais de uma coisa. E tem a plateia ao vivo, como a Camila falou. E as principais referências que eles trazem então nesses episódios são as séries I Love Lucy, que foi bem popular aqui no Brasil, o Dick Van Dyke Show e A Feiticeira, que a abertura do segundo episódio é totalmente inspirada na abertura de A Feiticeira, né? E então todo o estilo de filmagem, os efeitos especiais desses episódios, tudo traz esse estilo mais antigo. Até a forma como eles falam, né? Tudo dá um certo ar de estranheza vendo atualmente, mas é uma boa reprodução de como eram as séries daquela época. A partir do terceiro episódio, as referências passam a ser dos anos 70, e a principal série abordada é a The Brady Bunch. Nesse episódio, as cores passam a tomar conta da série. E inclusive uma coisa legal de se fazer depois de assistir os episódios é procurar pra comparar até como é que é. Porque a abertura desse episódio é igualzinha à abertura dessa série The Brady Bunch. Então, é bem legal ver as comparações de como é que era a série original e como é que foi a homenagem. Sim, esse é um detalhe a mais para quem já conhecia essas referências, né? Então, no episódio 5 tem um monte de referências dos anos 80. E daí tem essa releitura, né, de 13 é Demais, que é a série protagonizada pelas irmãs
da atriz principal de WandaVision, né? Elizabeth Olsen. As gêmeas Mary-Kate e Ashley. E eu assisti a 13 é Demais, então é realmente muito legal ver a comparação e como eles fazem essa releitura dessas séries antigas num contexto completamente diferente, que é o contexto de super-heróis, né? Além de 13 Demais, eles também trazem outras que eu pelo menos não conhecia muito, que é Caras e Caretas e Tudo em Família, que também são séries dos anos 80. E é bem legal, tipo, ver como é essas homenagens. E daí, conforme essa evolução passa, né, o episódio 6 já vem bem mais pra atualidade, tipo, final dos anos 90, começo dos anos 2000. E tem, tipo, uma referência mais clara que é Malcolm in the Middle. E se não me engano, aqui no Brasil é só como Malcolm o nome. Então, tipo, desde a abertura até a forma como eles filmam, as crianças falando com a câmera, tudo é, tipo, tirado de Malcolm in the Middle. Que eu me lembro de assistir também quando era pequeno. E gostar bastante. Então é uma referência um pouco mais próxima também. O 7º episódio é o último a utilizar essa estrutura. E se baseia muito em séries dos anos 2000, do estilo mockumentary, como The Office, Modern Family e Finais Felizes. É bem legal ver, principalmente porque como são séries bem atuais, é mais fácil perceber as referências, né? Eles falando com a câmera desse estilo de falso documentário, ficou bem legal. O estilo de entrevista, né? Porque a direção, o figurino, tudo captura bem cada década e cada estilo. E nesse último a gente consegue relacionar mais até com o próprio Marvel Universe, que começa nessa década mesmo, né? Então já fica um pouco mais familiar pra gente. Todo esse trabalho mais técnico da série tipo, é muito bem feito. Realmente é como se transportassem pra essas épocas. Tanto penteado, roupa, tudo reflete muito bem a evolução das décadas. Então, tipo, foi um trabalho de produção muito bem feito. E eu acho que é uma das melhores qualidades da série, toda essa parte mais técnica. Foi tão aclamada a parte técnica da série que muita gente assistiu sem saber sobre o que se tratava, assim. Pessoas que não conhecem o universo Marvel, que ficaram completamente perdidos na história, assim. Mas porque realmente é muito legal só essa parte técnica, só de assistir todas essas referências já agradou muito o público. Então mesmo pessoas que não assistiram os outros filmes da Marvel, pessoas que não eram fãs da Wanda e do Vision acabaram assistindo só pela apreciar mesmo o trabalho muito bem feito de direção. Eu achei muito corajoso por parte da Marvel. Há muito tempo que a gente escuta essa ideia de que não, o filme do Homem-Formiga vai ser de comédia, o filme do Doutor Estranho, eu lembro que falava, vai ser dirigido pelo Guilherme Del Toro e vai ser um filme de terror, e nunca era realmente, sempre seguia aquela fórmula da Marvel. Mas, finalmente, pelo menos nos primeiros episódios, a Marvel ousou e muito nessa série. E eu gostei. Eu não sou um fã de sitcoms, mas até por serem personagens que eu gosto de acompanhar, eu me senti atraído. E, querendo ou não, isso traz um público completamente novo pro MCU. Um público que talvez nunca fosse acompanhar algo de heróis, agora pela primeira vez está tendo essa oportunidade. Sim, é bem uma fugida de tudo que eles já faziam. Só mais pro fim que realmente relembra bem as coisas, o estilo da Marvel, né? Foi bem arriscado mesmo, porque realmente os 3 primeiros episódios não entram muito no tema super-heróis, assim. A Wanda e o Visão aparecem os poderes deles e tal, mas a história é completamente em volta da vida deles no subúrbio e como eles se adaptam e a relação deles com os vizinhos e o pessoal da cidade, mas realmente não trata sobre salvar a cidade, um vilão, um mocinho, é realmente uma história mais ordinária, assim, sabe? E uma coisa interessante também é as mudanças na tela, conforme tu tá assistindo, que é o que se chama de aspect ratio, né? Que é a razão de aspecto. Porque dependendo do que tá acontecendo no episódio, do que ele tá retratando, a proporção da tela fica diferente, né? Os 2 primeiros episódios, principalmente, eles são num formato bem quadrado, com aquelas barras pretas do lado, justamente para remeter a como era mais utilizado antigamente, né? Nas televisões. E aí, conforme vai acontecendo as coisas na trama, tu vai vendo a tela 1 encolher, esticar, aumentar, dependendo do que tá acontecendo. Então, tipo, quando eles saem de dentro do domo que eles estão, a imagem diminui um pouco, né? E fica com aquelas linhas pretas
em cima e embaixo, porque é uma coisa um pouco mais cinematográfica, né? Aquele formato, que é o seria mundo real na série. Já quando as comédias avançam, a tela fica um pouco mais cheia, então fica toda a tela com a imagem. Então é muito legal ver como é que vai sendo feitas essas transições, que às vezes é bem sutil, né? Vai diminuindo aos poucos, mas que ficou muito legal de assistir. Outra coisa que a Marvel ousou também nos tempos atuais é lançar uma série semanalmente, já que está todo mundo tão acostumado com esse formato da Netflix de receber todos os episódios de uma vez só e maratonar eles. WandaVision trouxe de volta essa sensação de teorizar durante a semana sobre a série, ficar aguardando o próximo episódio, e também foi extremamente ousado, porque quem assiste só os 2 primeiros episódios que foram lançados simultaneamente fica pensando, essa série vai ser uma sitcom mesmo, porque ela não sai daquele formato em nenhum momento. Vai passar a sair a partir do 4º episódio, se eu não me engano, né? Então ali é uma sitcom 100%. Tem alguns indícios, mas quem não conhece não vai pegar. Então eles foram extremamente ousados nesse ponto. Principalmente nas primeiras semanas, quando era esse modelo assim de sitcom, que parecia não ter nada a ver com a história dos super-heróis, tinha algumas pistas assim de que tinha alguma coisa errada. E essas dicas que a produção foi colocando foi o que fez o pessoal criar teorias, né? Então, mesmo quando não estava acontecendo aparentemente nada na série em relação a super-heróis, o público já estava teorizando sobre o que iria vir, o que iria acontecer. E essas coisas que os fãs da Marvel já estão acostumados a fazer, né? Esse formato semanal ajudou a criarem muitas teorias sobre o que estava acontecendo ali, se tinha um vilão por trás, e aí começou a surgir um monte de teoria. E às vezes a pessoa acaba se decepcionando, né? Porque ela cria uma coisa na cabeça do que vai acontecer, e aí quando acontece ela fica decepcionada e não aproveita toda a jornada, né? Então eu acho que isso vamos dizer que é bom. Eu acho que eu pessoalmente prefiro esse formato semanal, porque tu aproveita por mais tempo, parece, né? Não é uma coisa que tu assiste tudo de uma vez e acaba. Então eu gosto bastante desse formato. E esse formato, por mais que tenha sido arriscado, ajudou muito a promover a série, porque essas teorias e as coisas foi muito falado na internet. E principalmente a relação do Pietro aparecendo na série. Isso foi uma coisa que ficou muito falada na internet, estava todo mundo falando sobre isso. E pessoalmente foi o que me levou a assistir a série, porque pra mim até, no entanto, era uma coisa mais comum, assim. Não sentia, assim, uma super vontade de assistir, mas no momento que teve essa possibilidade de um personagem do universo dos X-Men tá indo dentro do universo da Marvel, isso eu acho que foi uma baita de uma propaganda pra Marvel. Por mais que não tenha sido exatamente o que a gente esperava, chamou muito o público. Eu concordo com o que o Lucas falou. Ao mesmo tempo que esse lançamento semanal foi um dos melhores fatores para a série, ao mesmo tempo foi um dos piores, porque as teorias provavelmente foram o fator principal para a popularização da série, tanto que é a série mais popular do mundo no momento. Mas também esse sentimento que as pessoas tinham de se sentir a par do assunto, todo mundo falando no Twitter, a série que está todo mundo assistindo e criando teorias, muitas vezes gente que nem conhece sobre o assunto, sobre os quadrinhos, começou a esperar ver, por exemplo, Mephisto, muitas coisas que não foram prometidas pela série. A série em nenhum momento dá a entender que vai ter algo do tipo, mas as teorias se param tanto entre as pessoas que elas começaram a esperar isso. E sobre o Pietro, com a Marvel é tudo meio 8 ou 80, né, É sempre uma relação de amor e ódio. Eu, por 2 semanas, eu fui nerd mais feliz do mundo, achando que, pronto, agora vai ter... Começou o multiverso da Marvel, o Pietro, e não tem jeito. O Ivan Peters, ele rouba a cena em qualquer ambiente que ele esteja dentro de WandaVision. E, no fim, era o Ralph Boner. Só parece... o gol do Edenilson contra o Corinthians. Que saco, me senti feliz por um momento mínimo e depois acabaram com toda a minha expectativa. Que ódio. Eu tenho que dizer que eu até fiquei feliz, porque eu acho que ia ser uma bagunça se eles fossem realmente trazer o personagem do X-Men. Porque, primeiro que os universos do X-Men no cinema é tipo uma bagunça, né? E aí, eu acho que talvez ia ficar meio estranho.
Então eu até gostei de... Claro, eles aproveitaram pra fazer uma piada, né, de certa forma. Mas eu achei que ficou um toque legal, tá? E fez sentido, se for parar pra pensar, porque ao mesmo tempo que a personagem tá estranhando por não ser o rosto do irmão dela e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela vai comprando, o público acaba fazendo uma coisa meio parecida. Tipo, não é exatamente o que eu esperava, mas tu acaba meio que aceitando. Então eu acho que foi um toque legal, tá, essa parte. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente acaba aceitando o Pietro como Mercúrio, que foi apresentado pra gente depois, né, do Mercúrio dos X-Men, a Wanda acaba aceitando esse Mercúrio diferente, assim, esse irmão que ela não conhecia. E eu acho que, na verdade, é bem do feitio da Marvel dar algumas pistas para os fãs, criar meio que uma repercussão sobre uma coisa e depois negar tudo, sabe? Então eu acho que eles estão acostumados a meio que fazer a gente de bobo. Eu acho que todos nós caímos. Eu concordo 100% com isso que o Lucas falou sobre não precisarem dos X-Men. Realmente não precisam. Agora a Disney é dona da Fox, mas tudo que a Marvel Studios faz, tem o dedo da Marvel Studios, é sucesso. Praticamente tudo no cinema que a Marvel lança dá mais de 1 bilhão. A primeira série lançada pela Marvel, teve as da Netflix, teve Agents of S.H.I.E.L.D. antes, mas pela Marvel Studios foi a série mais popular do mundo. Então, realmente, no aspecto comercial, que a gente tem sempre que pensar que a cabeça deles está voltada para isso, eles precisam fazer dinheiro, eles são uma empresa, eles não precisam dos X-Men, mas ainda assim, ali por 1-2 semanas, naqueles episódios que teve o Evan Peters como Mercúrio, eu não tenho como mentir que eu não fiquei iludido, porque eles não desmentem que ele é um Mercúrio, eles vão desmentir mais pra frente. E eu queria muito... eu sei que vai ter o multiverso mais pra frente, mas eu imagino que vai ser algo muito mais sutil, feito pela própria Marvel. Acho que eles não vão fazer crossover de franquias, não vão pegar os X-Men da Fox. Talvez um Tobey Maguire como Homem-Aranha, um Andrew Garfield, mas os X-Men da Fox eles não têm necessidade disso, até porque, como o próprio Lucas disse, é muita bagunça, eles não se entendem nem na sua própria franquia. Por que a Marvel traria essa bagunça para si mesmo se eles estão muito bem obrigados, não tem necessidade disso, comercialmente pensando? Não tem como. A série não é feita só para fã, o filme não é feito só para fã. Se fosse só para fã, só fã no cinema não dá 2.8 para um estúdio. Isso é o público em geral, é a família que está no shopping e vai ver o filme. É a mesma coisa agora com a série. É uma série que é muito acessível para qualquer público, entre aspas. Porque, querendo ou não, tu precisa ter uma certa bagagem com os materiais da Marvel no cinema, mas, ainda assim, ele abraça um público novo e começa aí uma nova fase para a Marvel. Eu acho que até, claro, ela até que se sustenta um pouco sozinha. Tu consegue entender mais ou menos sem ter assistido, conforme tu vai assistindo a série. Tu vai entendendo os personagens, conhecendo. E tem o episódio 8 também, que acaba trazendo uma boa explicação sobre a Wanda, principalmente. E eu acho que talvez seja o trabalho mais bem atuado, de certa forma, da Marvel até agora. Tipo, nenhum filme tem elenco atuando tão bem quanto essa série. Porque o trabalho, principalmente da Elizabeth Olsen, é muito bom, né? O episódio 8 foi o que eu falei, tipo, ela atua muito. Ela passa tudo que a Wanda tá sentindo, ela consegue passar. Tanto a tristeza, ou o vazio que ela fala, tipo, então é um trabalho, eu acho, muito bem feito de atuação. Não só dela, mas do restante do elenco inteiro, né? Tipo, é um trabalho muito bem feito. A Catherine Hahn, que interpreta agora a gente tá falando com spoiler, a Agatha Harkness. Tipo, ela é muito carismática. Ela é uma personagem que eu adoraria ver mais em outras... E provavelmente ela vai voltar, eu acho. Então, a musiquinha dela, por exemplo, fica na cabeça depois que tu assiste. Então, tipo, eu acho que o trabalho do elenco como um todo foi muito bom nessa série. É que essa série, esse formato diferente dela deu espaço para os atores brilharem, cada um no seu jeito, né? Dentro do seu personagem, no perfil do personagem. Inclusive, esses personagens que a gente tinha mencionado antes, que
em outros filmes da franquia tinham sido secundários. Então, a gente é apresentado por personagens novos e também personagens de outros filmes que já tinham aparecido e que tinham ficado só como coadjuvantes, não tinham brilhado tanto. E daí a série, aí agora WandaVision, deu um espaço para esses artistas desenvolverem mais os personagens, né? Opinião polêmica do Lucas, que o melhor elenco de uma produção da Marvel é o de WandaVision. Eu não vou dar minha opinião, porque dar opinião sobre a atriz. Não digo o melhor elenco, mas tipo, o que eles têm mais possibilidade de atuar. Querendo ou não, nos filmes não tem muito espaço, tipo, pra eles explorarem a atuação. Então, tirando o Ultimato, que tem um pouquinho mais de emoção e tal, tipo, é uma zona bem confortável. E aqui não, tipo, eles têm realmente espaço pra fazer coisas diferentes. É que nos filmes cada ator faz um personagem vivendo uma situação. E nessa série, todos os personagens viveram situações completamente diferentes. Então, eles estão nos anos 50, depois eles estão nos anos 70, depois eles estão em pânico, depois eles estão dentro de uma sitcom, depois eles estão brigando. Então, tipo, eles foram colocados em situações muito diferentes. E isso fez com que, por exemplo, a Catherine Hahn atuasse como uma bruxa, que é uma vilã, atuasse como uma vizinha chata, atuasse como uma amiga. Então, isso eu entendi o que o Lucas quis dizer nesse sentido de dar oportunidade para os atores se expressarem de maneiras bem diferentes. Sim, eu concordo com o Lucas, eu tava mexendo com ele. E a Catherine Hahn não tem jeito, ela é muito carismática mesmo na série. E eu gosto muito mais dela ainda como Agnes, antes de ter aquela super revelação que ninguém esperava que ela é a Agatha Harkness. Ela, só como Agnes, não sei explicar, mas ela tem um carisma ali a mais. Depois que ela vira a Agatha Harkness, vira aquela coisa de bruxa muito Disney, sabe? Muito malévola, muito positiva e de vez em quando acho que fica meio over. Mas como Agnes é demais, né? Ela é muito boa mesmo. Eu acho que ela e o Evan Peters, sempre que eles estão em cena, eles roubam atenção pra eles, não tem jeito. Ah, mas eu acho que depende também, tipo, que nem eu falei no episódio 8, ela fala umas coisas sutis, assim, que no fundo da cena, o jeito que ela fala, porque o episódio 8 não é toda aquela volta ao passado da Wanda, né? Então eles vão circulando, ela vai comentando, e eu acho que, tipo, a reação dela, às vezes é uma coisa bem, um gesto, uma coisa assim, uma ironia na fala, muito mais dinâmico pra personagem, né? Então eu acho que realmente ela traz muito esses detalhes pra personagem. Então acho que ficou bem legal. Aproveitando que tu comentou sobre o episódio 8, retornando um pouquinho, eu acho que esse episódio 8 serve para mostrar também qual era um pouco do objetivo da Marvel com essa série. Não tem jeito. Esse episódio ele serve basicamente para introduzir a Feiticeira Escarlate, a Wanda, para um público novo. Porque ele mostra cenas que já foram citadas no universo da Marvel. A gente não necessariamente precisaria ver de novo. Ver de novo não, porque nós ouvimos sobre elas. Mas sabíamos que elas tinham acontecido. Nós não precisaríamos ver, ter ali a prova empírica de que isso aconteceu. Mas um público que não conhece vai tirar muito proveito porque vai passar a conhecer a personagem naquele episódio. Então mostra que a Marvel tá querendo um público novo. Isso, e apresentar esses personagens que provavelmente vão ser os protagonistas da nova fase, né? Do mesmo jeito que o Homem de Ferro e o Capitão América foram protagonistas da última, a gente agora tem esses novos personagens que, como eles não tiveram um filme próprio, como esses outros protagonistas da primeira fase tiveram, essa série eu acho que serviu bastante pra isso, sabe? E além de né, reapresentar e explicar melhor a história da Wanda, eu percebi muito isso em relação a Monica Rambeau, né? Ela já tinha aparecido no filme da Capitã Marvel, mas agora ela realmente foi mostrada como a personagem adulta e foi meio um gostinho pra gente, um trailer do que tá pra vir nessa nova fase, né? Provavelmente a gente vai ter ela como protagonista, aparecendo em vários outros filmes, e até não só filmes dela, mas de outros heróis também, né? Tem muita gente desse elenco que com certeza vai ser aproveitada. A Monica Rambeau com certeza vai aparecer no Capitã Marvel 2, muito provavelmente na série Invasão Secreta. A Agatha Harkness
com certeza vai voltar mais pra frente, porque ela é uma das vilãs não, englobando os vilões também, mais carismáticas da Marvel. Eu gostei muito dela. É deixado ali em aberto. Ela pode voltar ou pode não voltar. Eu imagino que se a Marvel deixou ali é porque vão utilizar ela de novo e com merecimento, porque ela é muito boa mesmo. O Jimmy Woo... Eu acho que ele e a Darcy, né? Darcy Lewis, que já tinha aparecido antes em Thor. Eu acho que esses dois vão ser aquele elenco do governo mesmo, né? Os especialistas que ficam meio que em volta dos Avengers, ajudando eles ou guiando, às vezes até contra eles, sabe? Esses dois personagens eu acho que vão ser bem protagonistas, assim, nessa nova fase. Sim, meu, é impressionante o que fizeram com a Darcy, porque tinha uma personagem que eu, pra falar a verdade, nem lembrava dela, do Thor. Eles conseguiram transformá-la dar uma relevância pra ela nessa série, e é até uma pena que no último episódio tem só uma ceninha dela atropelando o Hayward. Acho que não tiveram dinheiro pra pagar o salário dela pra esse episódio, infelizmente, porque eu queria ver mais dela. E tem dois personagens que a gente nem mencionou, que são, tipo, muito carismáticos e muito fofos também. Que são as crianças, né? Os últimos episódios, elas aparecem, principalmente, acho que eu não lembro se é o 6 ou 7 pra frente, elas aparecem bastante. E eles são muito carismáticos. Então eu acho que, dado a cena final, né, pós-crédito, tem bastante chance deles voltarem mais pra frente. E provavelmente vão virar super-heróis também, né? Como nos quadrinhos. Sim, meu. Eu adorei os gêmeos, cara. Eles são muito bons. E com certeza eles vão voltar, porque eles vão se tornar o Wicano e o Celery, né, meu? Mas eu torço para que eles continuem com os guris pequenos, porque eu imagino que se for seguir mais ou menos o que a Marvel faz, por exemplo, fizeram com a filha do Homem-Formiga, que pode se tornar estatua, provavelmente vai se tornar. Eles estão fazendo esse movimento aí para criar um grupo de jovens vingadores, provavelmente, mas eu torço muito que mantenham esses grupos, porque eu adorei eles, né? E sempre que eu via eles em cena, meu, por exemplo, nessa cena do último episódio, deles dois, a Wanda e o Visão lutando juntos, meu. Aquilo me lembrou muito os Invisíveis, cara. Muito, muito. Foi muito legal, deu aquela sensação. Chega a ser ironia, mas a primeira família de super-heróis da Marvel não é o Quarteto Fantástico, mas não perde muito porque eu adorei ele. Sim, essa cena, tipo, realmente lembra, toda a pose lembra muito os Incríveis, ficou muito legal. E também ele parando os soldados e depois parando a bala no ar, ficou muito legal. Espero realmente que eles... eu não sei exatamente quantos anos eles têm, né, mas como é que eles vão fazer exatamente. Mas eu acho que não é tão difícil de manter eles se fizerem eles crescerem, né, ao longo dos próximos filmes e séries da Marvel. Acho que ficaria bem legal. Eles com certeza vão voltar. Os personagens, Wicano e Celery, com certeza cedo ou tarde vão aparecer. A questão é se vão aparecer sendo interpretados pelos atores mirins, que eu não sei os nomes. Mas enfim, agora há uma possibilidade, se for seguir de maneira literal o que acontece nas HQs, eles estariam finalmente, pro prazer dos teóricos, nas mãos do Mephisto, né? Em posse do Mephisto. Eu imagino que não vai ser o que vai acontecer. Por exemplo, aqueles gritos que a Wanda escuta quando ela tá lá, ela usa a forma astral lá, os clones da sombra dela para ficar lendo o Darkhold, mas eu imagino que é só ela lembrando, sendo atordoada por esse pensamento que cedo ou tarde vem na cabeça dela. Não imagino que seja eles gritando de outra dimensão, do inferno, até porque essa questão de Mephisto, a gente tem que levar em consideração que WandaVision, a Marvel, tá tudo debaixo do guarda-chuva da Disney, cara. E a Disney não deixa de ser uma empresa infantil, voltada para o público infantil. Então a Marvel também vai ser. E ousado até demais. Mephisto capeta mesmo, mochila de criança, pata rachada, com rabo pontudo e tridente, chifrudo. Eu acho muito difícil. Acho que se forem fazer alguma coisa do tipo, vai ser tipo Lúcifer, da série. Tá entendendo? Um engravatado, ou no máximo dar uma... Por exemplo, aquela cena do motoqueiro fantasma,
e o cara tá passando assim, a sombra atrás mostra o diabo, o capeta. Mas acho que o vermelhão lá não vai aparecer. Muito difícil. Eu também, mas não sei se... Eu tive uma interpretação diferente dessa cena, porque, tipo, pra mim ela tava tranquila ali lendo, estudando, né? E tu vê a mudança de expressão quando ela ouve as vozes, que ela, tipo, parece que vai sair pra fazer alguma coisa. Então, tipo, eu acho que ela realmente ouviu de algum lugar, um multiverso da vida, talvez eles apareçam no Doutor Estranho mesmo. Então, eu acho que é bem possível dela realmente ter ouvido, tentar descobrir agora onde é que eles estão, o que aconteceu com eles. Pelo menos foi essa a minha impressão, pela mudança, tipo, no rosto Sim. dela. E do mesmo jeito que eles colocam o Mercúrio e não explicam exatamente o que acontece, eles colocaram essas cenas assim até exatamente pra isso, pra dar interpretações diferentes e criar discussões, né? Mas diz que o Mephisto pode sim ser apresentado do Doutor Estranho, né? No Multiverso da Loucura. E pensando até na imagem do Mephisto, eu acho que é possível ele ser representado, a questão dos chifres, essas coisas assim, parecido com a Wanda, sabe? Como se fosse uma máscara ou alguma coisa do tipo, sabe? Um jeito mais lúdico. Mel, tu falou na representação da Wanda, tem uma coisa que me incomoda na Marvel, a caracterização de alguns personagens, e é o caso da tiara da Wanda, né? Como isso me dá raiva. Tudo na Marvel é resolvido. O Homem-Aranha não precisa pôr o capuz. O Homem-Formiga, o capacete dele cresce nada. É tudo nanotecnologia, tudo explicado assim. No caso da Wanda é, sei lá, nanomagia. Mas, porra, podia ser uma tiara de verdade ali, né? Podia ser, sei lá, um artefato. Explicassem de alguma outra maneira, mas tudo é criado pelo poder da Wanda. A Wanda e a Agnes têm praticamente poderes limitados. A Wanda fez em Westview poder digno de uma joia do infinito, a joia da realidade. Aquilo que o Thanos faz com os Guardiões da Galáxia no Guerra Infinita é mais ou menos o que a Wanda fez. E ela faz um espaço muito maior ainda. Então ela tem um poder praticamente ilimitado, deixar no cargo do roteirista. O que ele quiser fazer, ela fazer. Se ela pode criar o Visão, os poderes do Visão, intangibilidade, sei lá, soltar raio pela testa, super força, pode criar o Celery e o Wicano, um com poder ali meio de, sei lá, poder bem parecido com com da Feiticeira Escarlate, o Celery com super velocidade. A Agatha cria dá poder pro Ralph Bonner. Que ódio falar esse nome. Eu queria que fosse o Mercúrio mesmo. Mas ela dá poder de super velocidade pra eles, meu. Qual é o limite do poder dessas mulheres, meu? Isso foi realmente uma coisa que me incomodou, até porque a gente já chegou a discutir isso com a equipe, né? Mas eu não... tenho uma opinião pessoal um pouco negativa sobre o Thanos e toda a Guerra Infinita. E daí ver ela, assim, com esses poderes ilimitados e que o roteirista faz absolutamente o que ele quiser com os poderes dela, me incomoda um pouco. Porque eu penso assim, se ela tem todos esses poderes, por que a gente ficou vendo toda aquela briga, aquela guerra absurda e que eles estavam apanhando pra caramba, sabe? E daí isso realmente me incomodou, assim. Então, qual é realmente a limitação dos poderes dela? Até onde vai? Se ela era tão poderosa assim, por que nos filmes anteriores, né? O Guerra Infinita e o Ultimato, a gente não viu essa dimensão dos poderes dela? Mas eu acho que isso é compreensível, porque é uma parte da evolução dela, porque ela nem sabia que ela estava mexendo, nesse caso, com magia. Dá pra ver que ela meio que já sempre teve esse envolvimento sem saber. E aí a joia da mente, se não me engano, já ampliou os poderes dela. E aí quando ela entra nesse ponto que é o que a gente vê no oitavo episódio, né? Que quando ela entra num ponto de tanta tristeza e de tão... que ela tá no fundo do poço, literalmente. E aí ela meio que explode. Então, tipo, ela sempre teve, só que ela não sabia. E aí, como a própria Agatha fala, tipo, que ela tá lidando com magia do caos sem saber. Que é, tipo, um tipo de magia aparentemente muito poderoso, não sei o que, que consegue criar coisas e tal. Então, eu acho até compreensível justamente porque a própria personagem não sabia que ela conseguia fazer isso. Então, ela meio que, ela fez, tipo, porque ela chegou num ponto que ela já não aguentava mais. Então, ela, tipo, explodiu, chegou nesse nível.
E aí, no final, quando ela realmente vira a Feiticeira Escarlate, como eles falam, que ela fala que ela é forjada, né? Então, tipo, imagino que quando ela aceita o destino dela, digamos assim, e consegue fazer isso, é porque ela realmente recebeu esse poder meio que talvez do caos mesmo, como diz no livro, a Agatha menciona. Então eu acho que tipo, foi um pouco da evolução dela, né? E ela sempre foi, tipo, muito poderosa porque ela quase venceu o Thanos sozinha, né? E tem toda aquela cena dela destruindo a joia enquanto segura o Thanos com todas as outras joias. Então, tipo, ela sempre foi muito poderosa, só que aqui ela chegou num ponto de que ela atingiu o limite dela em questão emocional, né? Porque a série meio que trata sobre luto, não? O tema da série é esse. Então, tipo, eu acho que foi um pouco disso, né? Ela sempre teve, só que ela não sabia. Não tinha noção do quanto ela conseguia fazer até chegar a esse ápice. Isso meio que fica implícito naquele episódio lá, foi o 8º, não foi? Que mostra o passado dela. Enfim, e naquela cena, quando cai o míssil lá das indústrias Stark, parece que ela usa o poder, que é o primeiro poder que ela recebe nos quadrinhos de manipulação da probabilidade, e faz o míssil não explodir. Então, serve meio que como um retcon da Marvel para eles poderem explicar por que a Wanda não atingia níveis de poder tão altos assim antes. Enfim, querendo ou não, eles apresentaram a Wanda Pietro mesmo, que morreu, era de Ultron em 2014 ou 2015, não lembro. Na época, os X-Men ainda estavam com a Fox, ou seja, eles não podiam dizer que nem a Wanda nem o Pietro eram mutantes, por isso que chamaram de milagres na época. E também, provavelmente na época já estava em produção, em 2016 sairia o filme do Doutor Estranho. Então também não podiam dar para ela poderes claramente mágicos, porque eles tinham que apresentar o Mago Supremo, né? Então eles tiveram que postergar isso o máximo possível e fizeram agora em WandaVision. Enfim, eu acho meio... Eu não gosto muito, mas foi a maneira que a Marvel teve de explicar as coisas, porque a Wanda, cedo ou tarde, precisaria ter esses poderes, até para desenvolvimento de personagem. Foi o jeito que a Marvel achou, é o jeito mais simples. A Marvel costuma não complicar muitas coisas, tem que lembrar aquela mesma coisa. Séries da Marvel, os filmes da Marvel são feitos para o público em geral, não para o fã. Então as coisas não podem ser muito complicadas. E não foram, eles acharam a explicação simples para essa situação. Olha, como diz no livro, no Darkhold, né? A Feiticeira Escarlate aparentemente não é uma entidade, né? Mas é algo que a pessoa vira, digamos assim. Então, tipo, dá a entender que quando a pessoa atinge esse nível, quando ela decide se transformar na Feiticeira Escarlate, que ela assume o título, parece que vem realmente mais um poder para ela justamente dessa aceitação. E, tipo, é como se viesse essa, não é uma entidade, mas como se viesse essa aura para ela, digamos assim. Que ela até fala no livro que é mais poderosa que o Mago Supremo e tal. Então, tipo, dá pra ver que agora ela atingiu um outro nível realmente. E a série foi basicamente pra isso, né? Uma construção da personagem. E ao mesmo tempo uma conversa sobre luto. Porque o 8º episódio se baseia praticamente todo nisso. É muito triste, mas eu pelo menos chorei bastante nesse episódio. Porque, é muito bem feita essa parte. E esse tema que eles escolheram de debater com o luto, além de a gente estar vivendo um momento na história mundial de luto, os fãs da Marvel, muitos ficaram incomodados com as perdas dos últimos capítulos, né? Então, não só ela, mas diversos outros personagens do MCU estão lidando com o luto. E os fãs também, né? O luto de perder personagens que eram muito importantes, né? Os principais, né? Foi um tema muito bem escolhido e que eu acho que serviu assim para dar uma finalização perfeita para essa última fase. Essa questão dos poderes da Wanda podem ter certeza que vão ser muito aumentados daqui para frente. Ela vai estar presente, é confirmado no filme do Doutor Estranho. Não sabemos se ela vai ser antagonista, se ela vai ser aliada do Doutor Estranho. Provavelmente vai ter esse conflito estilo guerra, estilo típico de super-heróis, sabe? Primeiro eles se enfrentam, depois se unem para enfrentar um mal maior.
mas ela tá lá naquela cabana dando banho de pestana naquele Darkhold, né? Tanto que ela já desenvolveu uma habilidade que ela não tinha, que é fazer aquela projeção astral que a gente tinha visto no Doutor Estranho e no Pantera Negra. Ela não tinha essa habilidade, esse poder, e ela adquiriu provavelmente lendo o livro. Quanto tempo ela tá lá, não se sabe quanto tempo passou daquela cena. Então, pode ser que já no próximo filme, que é o Homem-Aranha, dia 20 de dezembro, eu sei que é no período de Natal que sai. Imagino que pelo menos uma ceninha pós-créditos dela vai ter, né? E que nem a própria Agatha fala, tipo, ela sempre teve o poder, só que ela não tinha conhecimento, né? Então, agora ela tem mais conhecimento. E o Doutor Estranho, no filme dele, ele só faz essa projeção quando ele tá dormindo, né? Ela tava realmente fazendo outras atividades enquanto tava fazendo isso. Então, tipo, já dá pra ter uma noção que realmente ela chegou num nível, tipo, de poder extraordinário. Eu acho que a gente já falou bastante sobre a Wanda, mas a gente esqueceu um pouco do Visão, né? Que também tá no título da série, né? Lógico, o personagem ali, ele não dá tanta abertura para tanto atuação, quanto a parte da história mesmo se sobressair em relação à Wanda. A Wanda acaba sendo a principal da série, mas o Visão é o segundo principal e tem algumas cenas muito icônicas com ele, por exemplo, aquela do barco de Teseu, navio de Teseu. É sensacional, meu. Aquilo é muito Visão, é muito uma coisa que o Visão faria mesmo, sabe? Nos quadrinhos, eles conseguiram pegar a essência do personagem. Ele resolve ali na lábia com o cara. É um debate presidencial. Daí depois ele desbloqueia o chip da China na testa do Visão Branco e a gente não sabe o que esse Visão Branco fez, né? Pra onde que ele foi, meu? Qual é a lógica? Ele recebeu as memórias. Pode ser, sei lá, tipo aquele jogador da Alemanha, o Kramer, na final da Copa do Mundo, que bateu a cabeça e esqueceu de tudo. Ele sabe que foi campeão do mundo, mas ele não lembra exatamente em primeira pessoa daquele momento. Talvez seja essa a explicação do Visão. Mas, ainda assim, quem seria a primeira pessoa que o Visão iria procurar? A Wanda, obviamente. E ele não vai direto para ela, porque os dois estão ali em Westview e simplesmente a Wanda aparece lá naquela casa isolada e não tá o Visão junto. Onde que o Visão tá? Não sei te dizer, né? Provavelmente vai ser alguma coisa parecida com o filme do Homem-Aranha. Só tem eu pra resolver esse problema, eu e o Mistério. E o Thor, tá no espaço. E o Capitão América, e não tem mais ninguém. O Visão provavelmente vai se acreditar, ele tava resolvendo um problema maior. Mas, pra mim, não faz o menor sentido porque ele não foi diretamente encontrar a Wanda. Já que, a princípio, ele deixou de ser o Visão malvado, né? Aquele estereótipo claro de o herói e o direto oposto do herói se combatendo, os dois com o mesmo poder, com as mesmas habilidades, o mesmo potencial. Por exemplo, sei lá, o Superman e o Bizarro é o herói e o oposto dele. Eu achei legal, mas pra mim não faz sentido porque do Visão não ter ido atrás da Wanda imediatamente depois que o chip da China na cabeça dele foi desbloqueado. Eu acho que talvez ele tenha, ele recuperou as memórias, mas ele pode não ter recuperado, tipo, sei lá, a emoção dele. Então, tipo, ele pode estar ainda tentando se... Claro, eu também concordo que podia ter dado pelo menos uma certa explicação. Mas ele pode estar tentando encontrar, se redescobrir, né? Como que é esse novo Visão, ao mesmo tempo, o que ele tem do antigo. Então, tipo, eu acho que pode ser um pouco disso, sabe? Realmente descobrir o que ele é agora. Mas eu acho que a Marvel, ela gosta de fazer isso. Não sei por que a gente ainda se espanta. A Marvel deixa fios soltos para poder amarrar nos próximos filmes. Sempre. Então, eu acho que esse é um dos fios que vai ser amarrado no futuro, assim. Eu acredito que vai ser explicado depois o que ele foi fazer, onde que ele estava, o que estava acontecendo. Do mesmo jeito que, por exemplo, Guerra Infinita começa com uma coisa que já tinha iniciado em outro filme, sabe? Eu acho que isso vai surgir depois, não só como uma explicação,
mas como um gatilho para um novo acontecimento, sabe? E aí, qual é o episódio preferido de vocês, dos 9 da série? O meu, com certeza, é o do Halloween. Eu adorei aquele episódio, adorei a interação do Pietro. Eu vou chamar ele de Pietro, não tô nem aí, com os gêmeos, cara. Foi muito boa. E a interação dele com a banda, cara. Eles casam muito bem. Eu fico muito triste que isso provavelmente não vai pra frente, porque o Ivan Peters é muito bom e. Ah, eu adorei mesmo. Gostei muito, muito. Aquele estereótipo do tio irresponsável, bobalhão, que brinca com os sobrinhos e faz eles fazerem bobagem, eu achei que casou muito bem com ele, muito legal. Pra mim, eu gosto muito desse do Halloween, porque eu gosto muito dos anos 90, né? E das sitcoms dos anos 90 e tal. Então, essa também teve um apelo bem forte. Mas a sétima, o sétimo episódio dela conversando com a câmera, como se ela estivesse sendo entrevistada, e o estilo, né, da série, o humor me agradou mais, e o finalzinho, né, do episódio com a música da Agnes, que eu fiquei tão chocada quando aquilo aconteceu, que eu pensei, não, eles estão fazendo pra zoar com a nossa cara, não é possível. Todo mundo esperava que ela fosse a Agatha, né, mas ninguém esperava que isso fosse ser anunciado daquele jeito tão cômico, né. Eu achei tão cômico que eu achei que era mentira, assim, não é possível. A música realmente ficou muito. Eu gostei muito, foi um toque muito bom. E eu acho que o meu episódio preferido cada um aparentemente tem um, porque o meu eu acho que é o 8. Porque eu sinto que conseguiu trazer muita coisa. Ah tá, a questão criativa também nem é tanto, mas eu acho que é toda a questão, as discussões do episódio, tipo, emocionais principalmente, eu acho que ficou muito tão bem feito os diálogos desse episódio. Tipo, todo aquele diálogo da Wanda com a Visão falando sobre o que é o luto e tal. Eu acho que foi, tipo, muito bem feito. Então, pra mim, foi o episódio que mais me tocou e eu acho que é o meu preferido da série. Então, cada um ficou com... Um pegou 6, um 7 e um 8. Gostei também muito a caracterização do episódio do Halloween, eles com os uniformes totalmente tirados diretamente das HQs. Ficou muito legal, meu. A banda tá muito linda naquele episódio. E adorei a série, mas ainda não é a melhor série da Marvel. Continua sendo a terceira temporada de Demolidor. Vão ter que lutar muito pra superar aquilo. Mas eu confio na Marvel. Não sei, É que, tipo, considerando as outras séries da Marvel, eu gosto muito da quarta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Então, eu não sei, mas pra mim talvez seja... Eu acho que WandaVision é o melhor até agora. Mas eu gosto bastante do Demolidor também. E a primeira de Jessica Jones eu gosto bastante. Mas como eles não consideram, né? Por enquanto, WandaVision, teoricamente, é a primeira série realmente, né? Eu considero a WandaVision a minha série preferida da Marvel, não só pela série, mas por tudo que ela representa, que é o final dessa fase que marcou a minha adolescência e que vai e o início dessa nova fase, e daí dá aquele gostinho de o que tem por vir, o que vai acontecer, e de especular, e de ao mesmo tempo de olhar para frente de o que vai acontecer no futuro, de olhar para o passado, de olhar para as HQs antigas e se aprofundar mais, né? Agora fica só a expectativa para os próximos episódios dessa nova fase da Marvel. Sim, os próximos episódios dessa grande série que é o universo da Marvel, né? Isso aí que tu falou, na verdade, WandaVision foi o primeiro capítulo pós-Ultimato, porque o filme do Homem-Aranha foi basicamente um prólogo de Ultimato que estava só vivendo aquele luto. Mas acho que é importante a gente falar o seguinte também, para não confundir nossos leitores. Essa é a primeira série da Marvel Studios. Essas outras séries que a gente comentou, Demolidor, Jessica Jones, Agents of S.H.I.E.L.D., elas são da Netflix, são de personagens da Marvel? São, mas não estão dentro do universo da Marvel. A primeira série dentro do universo da Marvel é WandaVision.
Não se confundam quanto esse. A menos que eles tragam, né, alguém. Eu adoraria se trouxesse alguns personagens de Agents of S.H.I.E.L.D. ou o Demolidor e a Jessica Jones. O Luke Cage também. Eu adoraria se trouxessem, tipo, em algum momento, mas não sei, né, vai saber. Acho difícil, mas não acho impossível. O que eu imagino que vão fazer é mais ou menos o que fizeram com o JJ Jameson no Homem-Aranha. Por exemplo, eu duvido que se forem fazer um Demolidor, uma série do Demolidor, um filme do Demolidor, vão utilizar um outro ator. Porque o Charlie Cox, ele... Não digo que duvido, mas digo que é muito possível que eles tragam o Charlie Cox de volta. Porque ele é o Demolidor definitivo do live action, né? O cara não tem jeito. E o Vincent D'Onofrio como o Rei do Crime. Se trouxerem esses dois, podem até mudar o resto, que eu fico feliz. Então foi isso, esse foi o episódio de hoje do Coordenador. Nos siga nas redes sociais, estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter, leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição deste podcast foi feita por Daniel Correia da Silva e ele foi roteirizado e apresentado por Alberto Dabu Santana, Camila Mendes e Lucas Vieira.